uma notícia de última hora aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou agora há pouco a liminar que determinava a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares aqui do estado de São Paulo. A Justiça que atendeu a um pedido do governador de São Paulo, do governo de São Paulo, e liberou as aulas presenciais mesmo nas fases mais restritivas do plano, no plano estadual, Plano São Paulo de combate à pandemia da Covid-19. Com isso, ficam permitidas as voltas às aulas em escolas particulares a partir do dia 1º de fevereiro e a partir do dia 8 de fevereiro nas estaduais. Aqui em São Paulo, na rede municipal, está previsto retomada no dia 15 de fevereiro. Aliás, a gente fez no Jornal Urgente, Pedro Campos e eu, nós fizemos uma ótima entrevista hoje com o secretário de Educação, Rocieli Soares. O ex-ministro falou, inclusive, sobre esse assunto, né? E ele não consegue compreender, né? Essa ação foi movida por 4 sindicatos, né? E a pelegada, a alegação são as piores possíveis, né? Um dos sindicatos, uma dessas 4 entidades, Sindicato dos Servidores, acabou de fazer uma convocação para a colônia de férias dos servidores da área de educação do Estado. Então, colônia de férias, aglomerar em colônia de férias com as suas famílias, etc. e tal, tomando banho de piscina, tomando chopinho e tal, isso pode. Trabalhar pela educação, dar aulas ou frequentar as escolas onde trabalham, pessoal administrativo, isso não pode. Isso aí é um atentado à saúde das pessoas, né? O secretário Rocieli Soares explicou, inclusive, que na Europa, é claro que muita gente torce o nariz, mas não podemos nos comparar, aquele complexo de vira-latas, né? Não podemos nos comparar com a Europa. Na Europa, apesar dessas ondas, segunda, terceira ondas do Covid que está assustando todo mundo, as escolas estão funcionando, né? Funcionando normalmente. E lá já está num processo de inverno, né? De muito frio, as escolas são mantidas, as janelas fechadas e, apesar disso, tendo aula, né, sem nenhum problema, porque há pesquisas científicas indicando que crianças e adolescentes não, quer dizer, é muito baixo, não é significativo o percentual de jovens dessa idade escolar que transmitem a doença, etc. Quer dizer, sem contar que as escolas todas, lá como também acontecerá em São Paulo, vai adotar todos os cuidados que serão necessários. O secretário falou em distanciamento, vai dividir cada turma em 3 grupos, cada semana um grupo poderá participar da aula presencial, enquanto os outros cumprem tarefas remotamente, enfim, é tudo muito, muito seguro, muito tranquilo, bem pensado, e tomara que não exista outro obstáculo oportunista como esse produzido pela pelegada do movimento sindical aí ligado a essa área de educação em São Paulo, que é das mais atrasadas do planeta. É impressionante a mentalidade atrasada dessa gente, né? Além do mais, teve um detalhe assim, eu acho que a cereja no bolo do bolo desse espetáculo, desse show de absurdos, foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo hoje, mais cedo, quando lembrou que a juíza que havia determinado a suspensão do retorno às aulas, foi a mesma juíza que não faz muito tempo criticou interferências da justiça em tratativas, estratégias ou decisões envolvendo a pandemia de Covid-19. Impressionante, né, Cláudio Humberto? E o momento inicial da retomada das aulas já ficou claro, não só em São Paulo, mas em vários estados que estão planejando isso, vai ser híbrido, que é uma mistura entre a aula presencial e a aula à distância. As escolas estão se preparando para isso, têm condições de manter o distanciamento. As crianças se contaminam, sim, mas elas não desenvolvem, a maioria não vai para a forma grave da doença. A doença, 75% das mortes aqui no Brasil são em pessoas com mais de 60 anos. É um número muito baixo de crianças que têm complicações, de adolescentes que têm complicações por conta do coronavírus. A dificuldade que a gente tinha no primeiro momento, em que as escolas foram fechadas completamente, é que as crianças convivem com os idosos. Então, o risco de contaminação acaba sendo maior. Mas aí os pais, as famílias, as escolas têm que se renovar, têm que se reinventar. O que não dá é para as pessoas, as famílias que dependem das escolas, que precisam da escola aberta, que não tem para onde levar e, às vezes, não tem uma pessoa que tem comorbidade, que é idoso em casa e que está com o filho um ano perdido, sem aprender nada. Então,
A escola aberta é uma necessidade coletiva, a sociedade tem que olhar para isso, tem que reabrir as escolas com responsabilidade, com segurança, deixa o pessoal que é grupo de risco em casa, faz revezamento, faz o distanciamento, mas a escola tem que abrir, criança tem que estudar e muitos pais dependem disso para voltar a trabalhar. É aquela história dos riscos e benefícios e malefícios, né? Eu acho que a gente chegou num momento aqui da pandemia que hoje os benefícios superam os riscos de você retomar as aulas. Você manter as crianças em casa mais um período fechado, sem todo o apoio, sem o acesso educacional de direito e de que seria necessário, né, para essas crianças, é muito pior você mantê-las em casa do que você correr o risco de voltá-las para a escola. O secretário Roscielli, na entrevista mais cedo no jornal Gente, ele lembrou inclusive aqueles estudos que já mencionamos aqui, né, estudos indicando que não se trata apenas de um ano perdido, se trata de um atraso no aprendizado que corresponde a cerca de 4 anos. Você imagina que essas crianças, esses adolescentes voltam às escolas, né, com que tipo de memória da última aula que teve, né, que eles tiveram? Que tipo de memória? Né? Porque é uma coisa, assim, eu me lembro que sempre houve uma dificuldade de um ano para o outro, quando começa férias, o né? novo ano, as pessoas já não lembram direito o que se passou no ano anterior. As crianças são muito dispersivas e tal, né? Então, o prejuízo acadêmico, atestado ou verificado em pesquisa que já foi realizada sobre isso, né, é estimado em 4 anos. É um atraso geracional que vai afetar não só o Brasil, afetará o mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil, isso a gente não pode, diz o secretário, usou uma expressão muito feliz, ele disse assim, não, aqui a educação no Brasil já é ruim, nós não podemos piorar o que já é ruim. Nossa. Né? Se trata disso. Eu vou além, as marcas psicológicas também. Exato. Quem tem criança em casa, todo mundo, né, olha para a família, mesmo que seja sobrinho. Gente, eles estão depressivos. Ficar à toa ou não aprender, não ter um estímulo intelectual, não conviver, tudo isso faz muito mal. Não faz só para a gente, faz muito mal para as crianças também. Então, a gente fez o que era necessário fazer no momento mais difícil. A pandemia pode complicar e a gente ter que reavaliar tudo isso que está sendo dito? Pode, essa possibilidade existe, mas no momento, o risco está valendo a pena, superando, o risco é mais baixo do que o benefício que a gente vai ter, pelo menos é a análise que se faz agora. Tomara que continue assim, que a gente consiga controlar a situação e retomar um pouquinho de normalidade, porque criança fora da escola é muito difícil. Exatamente.